Meus amigos, olha, nós estamos voltando aqui para mais uma lição Betel. E com a ajuda de Deus, nós já estamos chegando na lição de número 4. E essa lição tem por tema a tríplice dimensão da salvação. Então, pedir a você que não saia daí, fique atento aí, porque nós estamos aqui trazendo um resumo de 20 a 30 minutos para somar com o conteúdo que o meu amigo professor já tem aí para a sua aula, no dia aí que você for lecionar essa aula. Que Deus te ajude, que o Espírito Santo te ilumine, te use de modo poderosamente. Não se esqueça de se inscrever no canal aí se você não for inscrito ainda, deixar o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe. Bom, a tríplice dimensão da salvação é o nosso tema e o texto áureo diz assim, ó, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. A salvação em Jesus Cristo nos tirou da condição de mortos, nos vivificou e nos transportou para o reino da luz. Essa é a verdade prática ou aplicada. Os objetivos da lição é descrever a condição humana, apresentar nosso estado presente e explicar os propósitos da nossa salvação. O texto de referência está aí em Efésios capítulo 2, do 1 ao 5, tá bom? Então, vamos aqui, nosso amigo, para esse breve comentário, tá? Eu sou o Agnaldo e nós estamos aqui toda a semana trazendo aí uma síntese das lições. A introdução dessa lição 4 diz, ó, a salvação produz em todos os salvos um efeito muito poderoso. Ela abrange nosso passado, quem éramos, o presente, quem somos agora, e o futuro, o que ainda iremos nos tornar. Então, essa lição ela tem um aspecto aí desse tríplice propósito da salvação, passado, presente e futuro, né? Os três tempos verbais. Quem nós éramos no passado? Quem você era no passado? Quem eu era? Quem nós éramos outrora? Bom, tem pessoas que eram, como se dizem, da pá virada. Tem pessoas que eram muito atolada num charco pecaminoso. Outros não eram tanto atolados. Mas aos olhos de Deus, pecado é pecado. Então, todos nós, como diz Romanos 3:23, todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Então todo mundo estava numa classe só, a classe de pecador. Então, a nossa condição diante de Deus. Então, quem éramos no passado, cada um sabe do seu passado. E diante de Deus. Tópico 1, subtópico 1. Uma pessoa não precisa estar sepultada para estar morta. A morte da qual Paulo se refere é uma declaração real da condição espiritual de todas as pessoas que não estão em Cristo. Então, se a gente olhar aqui o contexto de como nós estávamos em relação a Deus, estávamos mortos em nossos delitos e pecado. Mortos não no sentido físico, mortos no sentido espiritual. O que é morte espiritual? Morte espiritual é a separação do homem de Deus. A palavra morte
ela vem do grego thanatos, que quer dizer separação. Então, quando a gente fala de morte física, a gente fala da separação da alma e do espírito do corpo. Quando a gente fala de morte espiritual, a gente fala do homem, né, espiritualmente separado de Deus, morto. Então lembra-se que morte, thanatos no grego, é separação. É só essa tônica aí para você entender um pouquinho o que é morte. Morte física, separação da alma e espírito do corpo, morte espiritual, o nosso contato espiritualmente, estamos mortos com Deus, porque estamos sem contato com Ele. Por que nós estávamos mortos? Porque, como disse aqui, o nosso pecado, né, Isaías 59, diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. O que é pecado? De modo genérico, a expressão genérica para pecado é hamartia. Hamartia é uma expressão usada pelos atletas olímpicos que usavam na Grécia, com atirador de arco e flecha. Todas as vezes que ele errava o alvo, ele cometia uma hamartia. Então o atirador, pá! E aí ele errava o alvo. Isso se chamava uma hamartia. O que acontece nesse contexto espiritualizando? Espiritualizando a palavra pecado, todas as vezes que a gente desobedece a Cristo, desobedecemos a Deus, nós erramos o alvo. O alvo é nós nos submetermos e nós obedecermos a Deus. Então, na medida que nós estamos obedecendo a Deus, nós estamos acertando o alvo. Na medida que nós desobedecemos a Deus, nós estamos errando o alvo. Então, nós vivíamos errando o alvo. E nós vamos entender um pouquinho por que, com isso tudo, nos tornamos filhos da ira de Deus. O 2 dizia: andávamos segundo o curso do mundo, ou seja, para onde a correnteza levava a nossa embarcação, nós iríamos. Nosso barco não tinha comando, o comando era a força natural. Então nós andávamos segundo o curso do mundo, segundo o que Paulo mesmo diz, segundo a potestade do ar. Nós andávamos desgarrados, longe de Deus, e éramos servos do pecado. Nós éramos escravos do pecado. O homem sem Deus, ele é escravo do pecado. Com Cristo, Jesus é nosso Senhor. Sem Cristo, o pecado é nosso Senhor e ele governa e manda nas nossas vidas. Ainda que nós não percebamos isso e não admitimos, a verdade no contexto bíblico espiritual é essa. Nós estávamos longe de Deus. E o 1:3 diz: e andávamos na vontade da carne. Vontade da carne, que Paulo diz, são os desejos, né? O termo usado por Paulo para a palavra desejo é epitimia. Epitimia, que significa o desejo do mal e do proibido. Olha só. E nós andávamos nesse desejo de fazer o que era mal aos olhos de Deus e agradável aos nossos olhos, agradável ao nosso ego, agradável à nossa natureza pecaminosa. Se a gente voltar um pouquinho de Éfeso para o livro de Juízes, aproximadamente aí, 1.500 anos aproximadamente antes de Cristo, eles estão praticamente fazendo aquilo que o seu próprio coração deseja. E por causa disso, Deus trazia o juízo e eles clamavam a Deus, Deus levantava o libertador morria e eles voltavam a fazer o que era próprio do seu coração. Então, nós estávamos nessa condição, fazendo o que era próprio do nosso coração e desembocando nos prazeres pecaminosos. Lembrando que o pecado a cunho da natureza caída, ele é prazeroso. O pecado, ele é maldito quando se trata de nível espiritual.
Quando você tem vida espiritual, você percebe a maldade que o pecado traz. Mas quando nós estamos mortos espiritualmente, o pecado ele é prazeroso para as nossas vidas. E quanto mais se peca, mais gostoso se passa a achar. Por quê? Porque está morto diante de Deus. E estamos vivendo na escravidão do pecado. O pecado torna-se o nosso Senhor e nós vamos obedecendo cegamente esse juízo pecaminoso que está sobre nós. O que nos tornamos no presente? Bom, o 2 diz assim, ó, Paulo começou retratando como era a nossa vida e a nossa situação quando estávamos mortos em delitos de pecados. Mortos em delitos contra a sentença, atraindo uma sentença divina. Mortos nos delitos, nós merecíamos o inferno, merecíamos a ira de Deus, merecíamos o juízo de Deus, mas aprove a Deus trazer uma absolvição por meio do seu Filho Jesus. E aí nós vamos aí gerados em misericórdia, é o 2:1. Deus é amor, a essência de seu ser é amor, e os muitos aspectos da sua graça brotam da fonte do seu amor. Então, a salvação devido a esse amor é um ato da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, é um presente de Deus. Misericórdia é aquilo que faz com que Deus não nos dê o que merecemos. Bom, a graça é um favor imerecido, ou seja, na graça, Deus me dá o que não mereço. Na misericórdia, Deus não me dá o que mereço. Nós merecíamos o inferno. Deus não nos dá o inferno. Deus, com a sua graça, nos dá o céu. Então, na graça, Deus me dá o que não mereço. Na misericórdia, Deus não me dá o que eu mereço. Graça é favor imerecido. Misericórdia é pulsar o coração pela miséria alheia. Então, Deus pulsa esse coração pela miséria nossa e não nos dá o que merecemos. E ainda nos dá o que não merecemos. Isso é a graça e a bondade do Senhor. Glória a esse Deus. Oh, aleluia. Vamos ao 2:2. Fomos vivificados. Estando nós mortos, recebemos vida. Que vida? Se estávamos andando fisicamente, caminhando fisicamente, vivendo fisicamente, mas ele nos deu vida. Que vida? Vida espiritual. Vida no nosso espírito. Ele ressurgiu para Deus. Passamos a viver um relacionamento com Deus. O espírito está dentro do homem, todavia, morto em relação a Deus. Para a gente entender isso aqui, tá bom? O espírito em quem não serve a Deus está morto? Não. O espírito em quem não serve a Deus está vivo. Tanto que a pessoa vive. Só que em relação a Deus, essa pessoa está morta espiritualmente. Então ela é composta de espírito, alma e corpo, está viva. Vive a sua vida normal. Em relação a Deus, ela está morta. Por quê? Está separada de Deus. Lembra da expressão thanatos? Morte, separação. Então ela está separada de Deus, mas viva fisicamente. E ele nos dá vida. Ou seja, quando nós encontramos Jesus, nós vivemos para Deus. O nosso espírito ressurge para Deus. Aí o novo nascido, que passa a ter a semente divina em si, vai querer agradar a Deus, ter fome por Deus, fome das coisas de Deus, querer servir a Deus, querer fazer as coisas que agradam o Senhor. São evidências de uma pessoa que nasceu, que ressurgiu
espiritualmente. Glória ao nosso Senhor. O 2, 3, após esse ressurgimento, e aí nós vamos receber uma cidadania do reino. Nosso primeiro estado era de total escravidão, éramos por natureza filhos da ira e nos tornamos filhos de Deus pelo processo da adoção de Jesus Cristo. A graça nos transportou de um reino para o outro e éramos cidadãos de um reino de trevas e nos tornamos cidadãos do reino da luz. Mesmo estando no mundo, não pertencemos mais a ele. Esse mundo não tem mais nada a ver conosco. Ou seja, nossa cidadania agora é uma cidadania também celestial, espiritual. O nosso padrão de vida passa a ser um padrão de vida que nos identifique como alguém que vive uma vida com Deus. Nada de guardar mágoa, guardar rancor, guardar ressentimento, nada disso. Essas coisas são para os fracos. Os fortes em Deus, os fortificados, fortalecidos na graça do Senhor, eles entendem e compreendem, assim como Jesus, que o perdão é a maior grandeza de um ser humano. E isso faz você viver bem com Deus, com o seu semelhante e demonstrar essa cidadania celestial que agora está aqui dentro. Vamos ao 3. O que seremos no futuro? Bom, a salvação produziu nos salvos um efeito passado, presente e também futuro. Paulo diz que o Senhor nos refez. Somos tanto o maravilhoso testemunho da manifestação da sua graça, quanto o testemunho visível da sua obra redentora. O 3.1 diz, tornando-nos feitura sua. Isso aqui é legal, porque nos tornamos feitura dele para as boas obras. E aí diz assim, William Barclay diz que o termo grego traduzido por feitura é poema. É o mesmo termo usado para poema, e significa aquilo que é feito. Somos um poema escrito por Deus, um testemunho vivo de sua ação milagrosa. E o que vai falar aqui em Efésios, capítulo 2, é justamente isso, capítulo 2, verso 10. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Agora, nós fazemos boas obras por sermos cidadão dos céus. Calvino, o grande teólogo que viveu grande parte da sua vida na Suíça, século XVI, ele dizia, as obras não justifica, mas a fé que justifica, essa sim, essa gera as obras. Olha que coisa linda, porque somos feitura sua, dele, criado para as boas obras. Vamos aqui, para mostrar nos séculos vindouros. Isso aqui, esse ponto é importante, porque nos séculos vindouros. Então, tornamos feitura dele para mostrar-nos nos séculos vindouros. O 3.2 diz, a redenção da humanidade é um ato poderoso que se estende de geração a geração. E certa feita perguntaram a uma mulher romana onde estavam as suas joias. Ela chamou seus 2 filhos apontando para eles e disse, aqui estão as minhas joias. Essa é a obra da graça divina. Deus transforma pecadores em santos e adoradores.
como joias raras adquiridas por um alto preço, os remidos serão exibidos como monumentos de sua maravilhosa graça. Então, aguardamos esse dia, quando no futuro nós estaremos para sempre com o Senhor, livre da presença do pecado e dessa natureza caída que tão de perto nos rodeia. Ou 3, seremos assinatura visível da sua obra. De acordo com o teólogo e pastor Elienay Cabral, esta expressão, para mostrar nos séculos vindouros, diz respeito ao futuro da igreja. Ela será a demonstração eterna da graça de Deus, ou seja, o testemunho da manifestação da misericórdia de Deus sobre a humanidade. Da mesma forma que um paciente é testemunha da habilidade de um cirurgião após uma delicada cirurgia, nós visivelmente seremos as testemunhas da obra de Cristo. Ou seja, vão ver em nós a pessoa de Cristo, com as nossas ações, com as nossas atitudes, com uma vida mudada pelo poder do Evangelho. Então, seremos a assinatura visível de Deus. Paulo disse, eu sou uma carta lida por todos os homens. Onde eu passar, podem me ler. Importante a gente trazer uma tônica sobre esse assunto, porque carta lida é uma carta aberta. Para a gente poder compreender que Paulo, quando ele diz assim, eu sirvo a Deus de sã consciência, não tenho nada que me condena a servir a Deus. Isso é a assinatura visível da obra de Deus na terra. Pessoas mudadas, pessoas transformadas, pessoas impactadas com o poder do Espírito Santo. Que o Espírito Santo nos revista. Revista você, professor, revista sua classe, revista seus alunos, e que você possa levar fogo na alma para a sua aula quando você estiver lecionando. Tá bom? Outra coisa importante eu quero comentar aqui rapidamente é que, apesar de toda essa vivacidade que Paulo fala de um resgate em Efésios, mas ele fala também no capítulo 5, versículo 14, que nós podemos ter momentos de sonolência, vivos, mas dormindos. E ele fala no 14 do capítulo 5 de Efésios, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Quem são os mortos? São aqueles que não conhecem a Cristo. Quem é que dorme? Somos nós, o crente. Onde é esse cemitério? Esse cemitério é o mundo. Então, desperta-nos, que venhamos nos despertar do sono da indolência. Que o Espírito Santo traga esse sopro de Deus, desse avivamento na nossa alma das coisas espirituais. Conclusão, diz assim, Paulo explicou claramente que somos salvos pela graça e não pelas obras, para que ninguém se glorie. No entanto, a verdadeira salvação sempre produz frutos. Portanto, embora não sejamos salvos pelas obras, fomos criados em Cristo Jesus para tais. Que bom, meu amigo, estar aqui participando com você desse momento de lição Betel. Que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo te use poderosamente na hora que você for lecionar essa matéria. Vai gemendo em espírito, vai gemendo com o Espírito Santo e conversando com ele, e o Senhor há de te usar. Deus abençoe a sua vida, um grande abraço para você, não deixe de compartilhar essa aula e até o nosso próximo encontro. Fica com Deus.